dia a todos, Sra. Presidente, Sr. Presidente também. Eu queria apenas dizer umas breves palavras sobre as linhas gerais daquilo que tem sido, nos últimos anos, a ação externa portuguesa. O Dr. Basílio Horta fez uma muito completa intervenção sobre aquilo que é verdadeiramente prioritário hoje em dia para Portugal em termos de promoção da imagem e promoção da competitividade do país. O que nós temos procurado fazer também é aumentar também a competitividade política do país, que é outro conceito, e é um conceito talvez mais abrangente, porque tem a ver não só com aquilo de que depende a nossa prosperidade, e essa deve ser procurar buscar no exterior os elementos de que depende a construção da nossa prosperidade, deve ser o objetivo genérico número 1 de toda a política externa portuguesa, e obviamente com a conjuntura que vivemos, esse é inquestionavelmente vender a nossa imagem, fazer aquilo que também o Dr. Basílio Horta acaba de fazer, que é de desmontar falsas comparações e explicar o nosso caso como um caso singular que merece ser tratado de forma singular, é de facto a prioridade das prioridades da nossa ação externa neste momento. No entanto, quando falo de competitividade política, falo de consistência, porque a diplomacia é feita disso mesmo. O objetivo é informação e influência, e para isso é necessária consistência. E eu diria que nós podemos demonstrar, não numericamente ou de forma estatística, mas podemos demonstrar facilmente que temos tido uma ação consistente ao longo de vários anos. E uma ação importante porque tem sido baseada num grande consenso interno entre as principais forças políticas do país sobre as linhas maiores da política externa portuguesa. Nós vamos ter, no dia 19 e 20, em Lisboa, vamos ter uma cimeira da NATO, vamos ter também uma reunião internacional sobre o Afeganistão, vamos ter um Conselho NATO-Rússia, a nível de chefes de governo, e vamos ter em Lisboa também a cimeira entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Estes acontecimentos concentrados no tempo são apenas o culminar de um esforço que vem de trás e que eu diria que se pudesse traçar uma rota, todos estes elementos têm a ver com a procura de imagem, com a procura de aumento da competitividade política do país no exterior. Eu diria que é um esforço que começou, se estão recordados, com a presidência, o exercício da última presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Depois disso, entre esse momento e o momento atual, Portugal exerceu a presidência pró-tempore da Comunidade Ibero-Americana de Nações. Portugal foi também o país que deteve a presidência da Comunidade das Democracias, deteve a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e, portanto, há aqui um esforço sustentado e concentrado que não deve ser menosprezado. Basicamente, esse esforço tem sido alicerçado em torno de 3 objetivos centrais. Por um lado, assegurar uma participação plena do país no processo, em todo o processo de integração europeia. Enfim, os pessimistas preferem hoje em dia falar em desintegração europeia. No entanto, é bom não confundir o estado do tempo com uma alteração climática. Existe a Europa, existe a União Europeia, que se tem de facto vindo a aprofundar, com problemas, mas também com soluções, muitas vezes. E, de facto, Portugal tem participado plenamente nesse esforço. Está aqui o meu colega diretor-geral dos Assuntos Europeus, com certeza melhor habilitado do que eu para poder falar sobre estas matérias, mas eu apenas diria que geografia é destino. E não vale a pena termos grandes dúvidas existenciais, porque Portugal está situado onde está situado, a maior parte da população portuguesa vive na Europa, do seu grosso, e nessa perspectiva é natural que esta seja de sempre a primeira prioridade, o primeiro objetivo da nossa ação externa. Mas nós encaramos este exercício não como um exercício de soma zero, mas como um exercício complementar de outros exercícios. E por isso, falei na Cimeira da NATO. Falar na Cimeira da NATO é falar na relação transatlântica. Nós, portugueses,
introduzimos há uns anos atrás o conceito de relações transatlânticas, no plural. Porque para nós o Atlântico não é um espaço reduzido à sua dimensão norte, à sua dimensão setentrional, é também um espaço que tem a ver com o Brasil, tem a ver com outros países que nos são próximos, como a Argentina ou a Venezuela, e, portanto, nós entendemos que, tendo Portugal a experiência histórica que tem, e a tradição cultural que tem, e cultura e história são também elementos de política externa, são elementos que a ajudam a desenhar e a projetar, neste caso, nós temos também uma palavra a dizer, e temos-la usado, no aprofundamento das relações entre as duas margens do Atlântico, quer para sul, em relação ao Brasil, quer para norte, em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Um terceiro elemento genérico é a relação com os países de língua portuguesa. Eu não estou a hierarquizá-los, dizendo que este é mais importante que o outro, estou apenas a expor os elementos gerais da nossa atuação. Bem, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa é uma criação recente, mas o nosso esforço de alcançar esses países ultrapassa o que nós fazemos na própria Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E a língua portuguesa como fator de política externa é um elemento que nós tentamos promover. Neste momento, trabalhamos de muito perto com outros países para procurarmos progressivamente inserir nas organizações internacionais o uso do português como a língua oficial ou língua de trabalho. Obviamente, este esforço está a ser feito também no âmbito da Organização das Nações Unidas. Enfim, seguramente não irá a tempo de termos os trabalhos do Conselho de Segurança, que se iniciam em janeiro, o nosso mandato, em língua portuguesa, mas o esforço está a ser feito, é um esforço que demorará há anos, é um esforço, como eu disse, também sustentável. E, portanto, aliás, penso que o Dr. Basílio Horta não o disse, mas a língua também significa negócios, também significa dinheiro e também significa captação de investimentos. E, por isso, é um esforço que nós temos que prosseguir também com muita consistência. Estes são os três vetores essenciais. Eu diria que há também uma dimensão valorativa na política externa que nós não devemos subestimar. E também temos procurado, ao longo dos últimos anos, projetar o nosso país na sua dimensão política, como democracia, como um país defensor de um conjunto de direitos humanos e liberdades fundamentais à escala global, que para nós são caros, como um país também defensor, acima de tudo, da estabilidade e de mecanismos de resolução pacífica de conflitos internacionais. Estes são elementos valorativos. Nem sempre é possível haver uma química perfeita entre o que fazemos num plano valorativo ou num plano imediato noutros domínios, mas há uma corrente portuguesa, que aliás resulta da própria Constituição, que nos obriga a agir nesta direção e que nos faz agir consistentemente nesta direção. Como última nota, eu diria que isto tem a ver com a experiência que vai vir. Portugal vai estar presente no Conselho de Segurança, no seu terceiro mandato, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a partir de 1 de janeiro, como membro não permanente. Também aqui, enfim, tive a felicidade de suceder ao Presidente do ECEP sobre nesta intervenção, mas também queria dizer que também há razões na própria eleição portuguesa para nos sentirmos otimistas, porque, na verdade, há um esforço conjunto, coletivo, um esforço político, um esforço diplomático, e há razões para nos sentirmos otimistas, porque Portugal conseguiu uma votação, por exemplo, na primeira volta, muito próxima da votação que conseguiu um país, por exemplo, com os recursos da Alemanha. Apenas para recordar que nós conseguimos 122 votos na primeira volta contra 128 votos alemães, o que deve ser sublinhado. Porque deve ser sublinhado porque tem a ver com a maneira como outros Estados valoram a nossa atuação enquanto agente e ator internacional e agente e ator de mudança internacional. E isso é um elemento valorativo que eu penso que nem sempre surge como evidente, mas que devia estar muito presente naquilo que fazemos. Eu espero que a cultura seja também parte da nossa atuação no Conselho de Segurança, que mais não seja em eventos ligados à própria ação do Conselho, mas sobre isso teremos com certeza
a oportunidade de falar. E, como última nota, diria também que, eu comecei por dizer que geografia é destino, mas no caso português, geografia, hoje em dia, talvez não seja estritamente destino, porque o nosso hinterland é um mundo, verdadeiramente, e as relações que conseguimos estabelecer com o mundo. O mundo não vem só até nós vamos até ao mundo, temos ido até ao mundo. E, por exemplo, tivemos recentemente em Portugal a visita do Presidente da China, do Presidente Hu Jintao, uma visita muito importante. E talvez não saibam, mas um dos 5 países europeus com quem a China tem uma parceria estratégica é com Portugal. E isso deve-se não só ao facto de termos conseguido, juntamente com a China, elaborar um processo de transição de poder em Macau, que fez agora 10 anos, bem sucedido, mas também com o facto de, há centenas de anos, termos com a China uma relação e contactos, e com toda aquela região do globo, incluindo o Japão, a Índia, etc., contactos muito profícuos. Portanto, no resumo, eu diria que a ambição do Diretor-Geral de Política Externa é falar sobre o mundo inteiro. Como o tempo é escasso, eu limito-me a deixar estas anotações para esta reunião. Muito obrigado.